Eu vou te fazer uma pergunta indiscreta. Quantos anos você tem? Tem menos de 60 anos? Tem mais? Na década de 1960, os Beatles lançaram a música When I'm 64, que em português quer dizer Quando eu tiver 64 anos. Nesse vídeo, vamos ver como essa música fala de questões muito sérias que podem afetar nossas vidas, principalmente após os 60 anos. E vamos descobrir como a arte e o fazer artístico podem se constituir como um processo terapêutico significativo em relação a essas questões. Olá, tudo bem contigo? Seja bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Arimar Fabiano Ferreira, artista plástico e escultor com especialização em arte-terapia na educação e saúde. E esse é o canal Viver Arte, um canal criado com o objetivo de mostrar como a arte e o fazer artístico podem transformar para melhor a vida das pessoas, principalmente daquelas que não são consideradas artistas. Esse vídeo é uma complementação do vídeo anterior, que tem o título Não Seja um Pântano, onde apresentei a lenda das areias, que através do seu simbolismo nos mostra uma solução possível para que não nos transformemos simbolicamente num pântano em determinados momentos de nossas vidas. Se você está conhecendo o canal agora, eu sugiro que você assista primeiro aquele vídeo antes de ver esse aqui, ok? Hoje eu vou apresentar uma atividade que foi desenvolvida na Oficina de Arte e Terapia com Idosos na Universidade Federal Fluminense, dentro do programa de extensão UF Espaço Avançado, conhecido também como UFESPA. Mas o que uma música dos Beatles tem a ver com isso tudo? Como hoje falaremos sobre uma atividade de arte e terapia com idosos e que nessa atividade o tempo é o tema principal, achei pertinente trazer essa música para iniciarmos a nossa conversa. Porque os questionamentos que são feitos na música podem servir de exemplo importante para situações que causam angústia e sofrimento quando estamos falando na vida em idade avançada. When I'm 64, quando eu tiver 64 anos, foi lançado em 1967 no álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Esse disco foi revolucionário na época e iniciou uma nova fase na carreira dos Beatles, influenciando o ambiente musical de todo mundo. No ano em que a música foi lançada, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr tinham entre 24 e 27 anos de idade. Como eu comentei, na letra, um homem pergunta à mulher que ele ama: "Quando eu ficar mais velho, perdendo meus cabelos, muitos anos adiante, você ainda irá me mandar presente no dia dos namorados? Saudações de aniversário? Uma garrafa de vinho? Você ainda irá precisar de mim? Você ainda irá me alimentar quando eu estiver com 64 anos?" Pois é, esses temores sobre um futuro hipotético que eles colocaram na música, muitas vezes se apresentam como uma realidade presente para os idosos. E essa realidade, muitas vezes, podem conter questões muito mais difíceis que as questões colocadas na música. A vida invariavelmente tem seus momentos luminosos e difíceis para todos nós. No caso dos idosos, devido à sua longevidade, além das situações que afetaram as suas vidas, tanto positivamente quanto negativamente desde a infância, se somam as situações específicas desse momento de vida em que estão. E essas situações incluem a perda de pessoas queridas, a perda do corpo jovem, a perda de prestígio social numa sociedade que valoriza demasiadamente tudo o que é novo, às vezes a perda de poder ou autoridade no ambiente familiar ou de trabalho, o comprometimento da memória e, para alguns, a própria lucidez. Isso entre muitos outros aspectos. Em 1999, eu iniciei a Oficina de Arte e Terapia para Idosos no UFESPA. Lá desenvolvemos várias atividades
cujo objetivo era utilizar os potenciais da arte e do fazer artístico, no sentido de contribuir para o alívio de tensões e sofrimentos observados nessa fase de vida. Nas oficinas de arte-terapia, eu tive o inestimável apoio da minha muito querida amiga Alzira Lúcia Araújo, artista plástica e arte educadora e também psicóloga, e da minha querida esposa Denise Reinier, também artista plástica e arte educadora. Mas vamos então a uma das atividades que tiveram como referência a Lenda das Areias. Na lenda, duas coisas se destacam, entre outras: as areias, que apresentam a solução para a crise existente, e o tempo, porque o processo de transformação do rio precisou de um determinado tempo para se realizar. O tempo é um elemento fundamental nos processos de transformação. Tendo isso como referência, optamos como atividade individual a construção de uma ampulheta. A ampulheta é um instrumento que foi criado para marcar um determinado período de tempo. E isso é feito através da passagem de um tipo de material granulado, geralmente areia, de um tipo de ampola de vidro para outro. E notem já uma coisa interessante: o vidro é resultado de um processo de transformação da areia, que muda de forma após passar por um processo que envolve muito calor. O simbolismo da ampulheta se relaciona com a passagem contínua do tempo e a transitoriedade da vida humana. Um aspecto muito interessante e que aproveitamos no desenvolvimento da atividade é que, para que a contagem do tempo possa ser feita na ampulheta, é preciso que alguém a inverta de posição. E isso foi talvez uma das reflexões que julgamos a mais importante que trouxemos para a atividade. Isso, a de que o tempo só começa a ser registrado e de que, simbolicamente, ele só passa a acontecer a partir do momento em que alguém, de forma intencional, direta, objetiva, vire a ampulheta de cabeça para baixo. Com isso, buscávamos estimular mudanças de comportamento e atitudes. Por exemplo, se a tristeza fazia com que determinada pessoa se colocasse isolada e distante de tudo, um movimento contrário seria de buscar companhia e criar novos relacionamentos. Durante todo o processo, sugeríamos que o tempo não é um elemento limitador, ou seja, que ele não é necessariamente um motivo para impedimento de uma ressignificação do nosso posicionamento perante a vida. E também que talvez o mais importante não era a quantidade de tempo vivido, mas sim a qualidade de vida no tempo presente e no futuro. Com isso, buscávamos criar uma perspectiva que envolvesse o desejo por realizar, o desejo de aprender coisas novas e o desejo de construir em conjunto, de forma criativa, prazerosa e inspiradora. Quem conduziu o processo de construção das ampulhetas foi a Alzira, que no processo de construção estimulava que cada uma decorasse a sua própria ampulheta da melhor forma que pudesse. Obviamente, quando alguém tinha dificuldades em relação a isso, ela dedicava toda a atenção necessária, fazendo sugestões que levassem a um resultado belo. Infelizmente, o vídeo não está em boas condições, mas é possível ver como as coisas aconteceram. Diferentemente de outros processos em arte-terapia, na oficina de arte-terapia com idosos, considerávamos que havia a necessidade do compromisso com a beleza. Isso para que cada uma se sentisse orgulhosa do objeto que fez surgir. Ali, o resultado belo era parte importante do processo, diferentemente de outros processos, onde o resultado belo não é o objetivo principal, e sim a expressividade. Ao final, cada uma levava para casa a sua ampulheta, e desta forma podiam todos os dias fazer o tempo acontecer. Aqui está a Alzira desenvolvendo a atividade.
Num primeiro momento, apresentamos a lenda e fizemos as reflexões relativas a ela. Aqui Alzira está focando no simbolismo da ampulheta e estimulando reflexões sobre a nossa vivência no tempo presente. Aqui as explicações de como construir aquele tipo de ampulheta. A Alzira trouxe algumas prontas como exemplo e foi instruindo sobre as etapas de construção. Basicamente era usar duas garrafas que eram cortadas de acordo com o tamanho desejado e depois unidas com fita colante, já com areia no seu interior. Depois eram unidas também pelas tampas que eram furadas para permitir a passagem da areia. Não usamos aqui frascos de vidro devido ao risco de acidentes. Esta foi uma atividade de expressão individual. Posteriormente, foi feita uma atividade coletiva, que foi a construção de um grande painel que chamamos de o painel árabe. Vejam a dedicação e o interesse que cada uma tinha com o seu trabalho. A decoração básica foi feita com papel adesivo colorido, mas cada uma tinha a liberdade de usar o material que quisesse. Isso, inclusive, era estimulado para que a atividade se estendesse para além da sala e houvesse uma pesquisa de materiais por parte de cada um. Vejam esse movimento, talvez o mais importante e inspirador da atividade. E um detalhe, vejam a bravura da nossa equipe. A Alzira, apesar do pé machucado, estava lá, com alegria e determinação conduzindo os trabalhos. Aqui, um dos momentos mais gratificantes do nosso trabalho. Os abraços. Eles aconteciam espontaneamente. E esses abraços para nós, além de serem uma expressão de carinho delas para conosco, também eram um sinal para nós que a atividade e o processo como um todo tinha sido bem recebido. E o amor que dedicávamos ao nosso trabalho e ao grupo era correspondido. E nunca nos faltava uma palavra de incentivo e apoio. Aqui as ampulhetas com suas orgulhosas autoras. Cada cor, em cada movimento, em cada sorriso, a certeza de que, naquele momento, o tempo não estava estagnado e que ele podia acontecer com criatividade, dedicação e, principalmente, com desejo. Antes de concluir, eu queria abrir rapidamente um espaço para compartilhar com vocês uma coisa muito interessante, mas muito interessante mesmo. Em 1999, quando iniciamos a oficina de arte-terapia no FESPA, nós concebemos um entendimento sobre o que era ser um idoso e fizemos pesquisas. Participamos de congressos, seminários e, a partir do que aprendemos, elaboramos uma prática que felizmente teve bastante sucesso. Mas a coisa interessante que aconteceu foi isso. Hoje, em janeiro de 2021, com 64 anos, eu é que sou o idoso. Como assim? Eu, um garotão desses. Pode isso? Agora, sem brincadeiras. Com a idade que eu estou, eu vejo claramente que o nosso entendimento estava certo. E talvez o entendimento mais certo foi o de tratar um idoso como o que realmente ele é, uma pessoa,
um indivíduo e não um estereótipo construído pela cultura. Às vezes fico um tanto incomodado quando vejo um idoso ou uma idosa serem tratados como uma criança ou de forma infantil. Eu compreendo que às vezes algumas pessoas fazem isso com a melhor das intenções. E sei que há idosos que até gostam desse tipo de tratamento, muitas vezes por nunca terem tido uma atenção tão carinhosa ou mesmo por estarem numa situação de abandono total, e nessa situação toda forma de carinho é válida e necessária. No nosso caso, numa oficina de arte-terapia, o carinho e a atenção, obviamente, estavam sempre presentes, mas junto a isso estava sempre presente também o aspecto terapêutico do nosso trabalho, que envolvia estimular a autoestima, a autoconfiança e o desejo por realizar da forma mais independente possível, sem perder de vista a extrema importância da realização em grupo. Tratar os participantes como crianças dependentes não era a nossa opção. Ali na nossa frente, esperando pela nossa palavra, esperando pelo nosso olhar, esperando pela nossa atenção e confiando no que iríamos propor, estavam mulheres e homens possuidores de uma história única, que estavam buscando trazer algo mais para as suas vidas. Pessoas que vivenciaram as coisas da infância, coisas boas ou coisas ruins. Passaram pelas transformações do corpo e pelos sentimentos da juventude. Construíram uma vida como adultos, talvez constituindo família ou não. Conheceram pessoas, lugares, amaram intensamente, das mais diferentes formas possíveis ou não. Foram amadas, sentiram ódio e rancor, e talvez tenham sido odiadas também. Viveram uma vida comum ou talvez uma vida extraordinária, de loucuras indizíveis. Mas o importante realmente é que constituíram a sua própria história. Uma história única e singular, num mundo de bilhões de pessoas. Nenhuma história de vida é igual à outra, assim como nenhum grão de areia é igual ao outro. E o respeito a essa história, o respeito a essa vida, no caso dos idosos, deve ser um fundamento maior na atuação com esse grupo tão especial. Na música O Tempo Perdido, da Legião Urbana, eles dizem: todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Mas temos muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Eu desejo que esse tempo futuro que temos pela frente seja o melhor possível e que possamos sempre, da melhor forma que pudermos, cuidando bem dos nossos corpos e de nossas mentes, fazer com que esse nosso tempo futuro seja vivenciado de forma criativa, inspiradora e determinada, fazendo sempre o tempo acontecer. Gostaram dessa atividade? Eu te convido a fazer uma ampulheta também. Aqui nós apresentamos uma forma de fazer, mas existem muitas outras. Faça uma pesquisa aqui no YouTube, encontre uma que te agrade e faça uma para você. Depois deixe as suas impressões aqui nos comentários.